Muito obrigado pessoal pela atenção, bom dia. Meu nome é João, Y2 GTA, chegamos ontem à noite. Agradeço o Wick, cadê o Wick? Tá lá pra fora, o Wick pelo convite e todo o pessoal da Araf, né, que faz sempre uma boa acolhida pra gente. A gente teve um convite feito há um tempo atrás já. Todo ano eu estou passeando aqui por Floripa e sempre almoçando com o Wick, batendo papo, já que ele esteve lá pela nossa região, por Jundiaí, durante um tempo morando, então a gente tem um vínculo grande, né? Bom, e pintou o convite de modos digitais. Na época, inclusive, a gente estava até conversando agora um pouco sobre a morte, né, do primeiro filho do Joy Taylor, né, do JT65, de como as coisas passaram rápidas. E a gente não tinha nem a ideia de que ia rolar o tal do FT8, né, naquela época, do começo da ideia da palestra, do encara, do convite. Então, aí eu fiz as duas, ela está mais focada nos dois modos mesmo, a gente tem pouco tempo para debater. O interessante é a gente começar do zero. Eu sei que muita gente aqui que eu conheço, já que a gente nos encontramos sempre pelas frequências, pelo plano de bandas, autorizado pelo Brasil. E eu queria saber quem não tem a mínima ideia, nunca ouviu falar de FT8 e JT65. Levante a mão, não tem vergonha. Isso é importante. Então eu vou fazer um pouco da história, um pouco de como é a operação, fazer uma pequena demonstração, por isso que a correria da antena aqui. Eu trouxe um equipamento QRP, 5 watts, um flexinho, e o computador já está com o programa aberto, a antena está funcionando graças ao Rodrigo BT, que instalou a antena ali, passamos o cabo e deu tudo certo, enquanto eles estão, na pequena troca, resolvendo aí um problema na internet, para eles apresentarem todo o sistema de APRS. Vamos lá então? Então é o seguinte, um pouco da história, da minha história no modo. Eu tive um começo um pouco estranho com o JT65. Os radioamadores, naquela época, odiavam, e eu também odiava, o tal do JT65. É um modo digital que é demorado. Normalmente a gente fala de uma transmissão de 48 segundos no minuto par. Você tem um tempo de decodificação, a estação te responde no minuto ímpar. Você troca sinais em dBs e depois você manda para o log. Eu via tudo aquilo, eu falei assim, mas isso não é meu mundo não, eu gosto de fonia, eu gosto de fazer DX. E eu olhava tudo aquilo e falava, o pessoal está perdendo tanto tempo nisso, e não me atraía, nem o figurinha, nem uma figurinha em outro país que eu não tivesse na lista lá, no meu controle, eu não falava, não vou fazer. Eu era totalmente resistente. Aí um certo dia, o meu pai tomou um tombo no sítio, bateu a cabeça, passou 6 meses praticamente hospitalizado. Ele veio a óbito. Mas a gente alternava. É difícil falar pra mim porque meu filho tá aqui comigo. A gente passava uma noite com ele e outra noite com a minha mãe que estava com câncer. Os dois se foram. Então, sei, pra mim é meio difícil falar sobre esse assunto. Família, porque é um negócio que pega bem, né? Mexe muito. Mas qual foi a alternativa para eu me manter no rádio? O bendito JT65. Por quê? À noite, enquanto eu estava na casa do meu pai, meus pais eram separados, cuidando dele, eu fui apresentado por um amigo, o Fabiano, pelo 2 Lima Juliette Hotel, que é um grande assíduo, um incentivador dos modos digitais lá em São Paulo, de Barueri. Ele falou, João, por que você não usa no celular o TeamViewer? E você acessa o computador da sua casa e você faz JT65. Já que você não tem tempo mais para rádio, para você fazer fonia, faça. O JT65 é divertido. Eu comecei e viciei naquele trem. Então, alternando as noites, sempre, muitas vezes as noites em branco, vocês sabem como é, às vezes cuidado, né, de um acamado, de um adoecido. E aí eu consegui fazer mais de 5 mil contatos nesse período. E fui subindo, né? Fui subindo o meu número de países e apaixonei. A ponto do pessoal já identificar, o João é o cara lá do JT65, ele gosta. Chegava na Labre lá, o pessoal chegava na Labre São Paulo, falou, ih, rapaz, chegou o pessoal JT65. Né? Aí vinha aquela pilha de cartões que é sério. A história começou graças ao Cardoso me incentivando para fazer o modo numa situação complicada que eu me encontrava, né? E eu acabei
tendo como opção de DX e de acúmulo de países para poder trocar cartão e sobreviver dentro do hobby, que depois eu consegui voltar com uma certa facilidade, mas ainda tem um apreço muito grande pelos dois, né? A gente estava falando agora do grande número, a queda, né, de praticantes JT65 e o aumento de FT8. Vou mostrar para vocês. Bom, vamos lá para o modo, então, falar um pouquinho do modo, do que a gente precisa. Importante a gente destacar que tem uma publicação da Liga Americana. Esse livro eu comprei. Lógico que ele teve uma passagem importante, né? Toda a explicação sobre a antena, sobre os programas, a história do Joey Taylor. E a publicação ela não tem o filho mais novo. Como vocês podem ver, ela tem ali o JT65 e o JT9, que são os dois modos que aparecem com destaque há 2 anos atrás. Tá? Então essa publicação me ajudou bastante, é uma publicação interessante para ser feita a leitura, apesar que o modo que está mais popular é o FT8, mas a origem é com o JT65. Por quê? Tá aí o pai da matéria. O K1JT, o Joey Taylor, esse senhor que nasceu, cresceu, viveu toda a sua infância, a juventude, às margens do rio Delaware, de uma comunidade tradicional Quaker. Os americanos têm muitas dessas comunidades ainda bem tradicionais, né? Ele, o irmão, se caminharam para a física. Esse senhor, ele é Nobel de Física. Ele é radicado em Princeton, na universidade. Então, como é que nasce o projeto dele? Em 2001, ele desenvolve, junto com os alunos, um modo de contato digital de extrema sensibilidade que consegue atravessar níveis imperceptíveis, ocupando uma banda muito estreita, e muitas vezes o ouvido humano não está captando nada e o programa está decodificando um sinal que vem lá da Rússia asiática. Então, a níveis de menos 30 e poucos dBs, o computador vai decodificar. Está aí o pai e o filho do lado, que é a estrutura de transmissão do JT65. É a tal musiquinha do gás, né? Eu só não vou conseguir transmitir aqui, a gente tentou mexer, porque eu estou na porta aqui, depois vou tentar trocar para a gente ouvir a musiquinha, né? E transmite aqui, vai embora, aí no final aparece lá CQ, PY2, GTA, GG66, que é o grid locator. O cruzamento, mais ou menos ali onde você está, a sua latitude, a sua longitude. O cara aponta a antena, o sinal aumenta, aí você passa o sinal DB e manda o tal RR73 e está no log. O contato está feito, e aí começam a aparecer na sua caixa postal, ou lá no burô da Labre, os cartões. Aí começaram a fervilhar, viraram febre. Antigamente o pessoal fala assim, não, o pessoal não vai pagar JT65, não paga cartão. Aí começou a aumentar o número de praticantes e o número de cartões cada vez aumentando mais. Então, o Joey Taylor, ele começa, tem até toda aqui uma trajetória, ele aparece como uma alternativa, né, um modo, uma alternativa que o Joey Taylor criou para tempos de propagação ruim. A gente enfrentou, eu como PU, a gente estava lá no quê? No DX nos 10 metros. A gente não tinha tanta opção. Quando a gente tem a opção dos 15 metros em digitais, aquilo abre um leque muito grande. Rapidamente você consegue 100 países, né? De XCC. Aí eu falei, poxa, que bacana, né? E aí a gente enfrenta, essa foto é uma foto recente, ali um pouco antes da publicação do CQWW, e a gente vê algumas explosões aqui, algumas manchas, né? E falou, olha, a previsão do CQWW vai ser boa. Mas você pegar uma foto anterior, você vê aquele solzão, entre aspas, apagado, né? E a propagação ruim para a fonia, o pessoal reclamando bastante, e aí você ia para o tal JT65, aquilo fervendo de gente. Então virou uma alternativa para tempos de propagação ruim, né? Então o início em 2001, como comentei com o programa dele, quando você coloca lá WSJTX, você vai direto para o site dele, que tem o endereçamento fixado lá em Princeton. E aí os alunos comandam toda a evolução do programa no site. Ele é, lógico, o grande idealizador junto com o Frank, por isso o JT, depois eles colocam o FT8, né, que é o Frank Taylor, os caras são os professores, eles são os físicos, os caras que trabalham com estudo de propagação ionosférica, buscando ruídos, né,
é um estudo muito complexo dele. Bom, a disseminação muito forte nos Estados Unidos em 2003, chegando uma febre mundial em 2010, uma febre no Brasil em 2013 e em Cabreúva, que é o final do mundo. Vocês conhecem Cabreúva, não? É, mais ou menos. Entre Itu e Jundiaí, Campinas, chegou a febre. E era difícil pra gente conviver com aquilo, porque é um radioamador na rua Paraíba, outro na Fernando Nunes, é um atrás do outro. Eu falo assim, ó, vamos mandar aí pro WhatsApp, lá pelo grupo do Cabreúva DX, vamos mandar aí, ó, quem vai transmitir em qual banda e tal minuto, vamos transmitir junto. Porque se o William entra num minuto diferente que o meu, ele me entope, tá muito perto, para 15 metros, para 10 metros, então aquilo virou uma bagunça para aquela cidade pequena e virou uma febre, né? Todo mundo começou a praticar, ainda tem os resistentes, né? A gente tem lá o PY2HP, o Lucas, ele quer morrer. Nossa, não, o rádio amador que é macho mesmo é fonia. Ele gosta de fonia, então você tem que ir digitais. Dia do rádio amador. Mandou parabéns para todo mundo, para nós, para vocês. Não é o dia hoje, é o dia do digitador. Então tem toda essa resistência, né? Toda essa resistência, mas tem umas coisas bacanas, aparecem contatos legais. Flávio estava fazendo, dá um oi, Flávio, aí o Flávio tá lá, estava fazendo Zulu 2 Zulu e fechou contato com o filho do ex-presidente, o ex-premier alemão, né? É um cara que tem aí uma bela estação. Então tem radioamadores, que eu vou mostrar depois algumas figurinhas conhecidas, né? Então essa febre, ela vem se arrastando até agora. Bom, começando as transmissões, o que você vai precisar? Você vai precisar de um rádio. Nesse caso aqui eu estou usando um Flex, rádio QRP, 5 watts. Você pode usar qualquer tipo de rádio aí, desses modernos, inclusive o 7300, eles nem usam mais aquele monte de cabarada digital. Eles têm aquela porta USB, um cabinho de impressora, como esse que eu estou usando agora. Então o rádio vai comunicar, o computador comunica com o rádio, transmite todo aquele protocolo criado pelo Joey Taylor, e uma estação do outro lado vai decodificar aquilo e vai te mandar o sinal como eu expliquei. Então o computador tem que ter uma boa capacidade de processamento, não pode ser um computador ruim. O radioamador brasileiro, ele tem aquela mania, fala assim, pô, estou com um computador aqui, eu vou ligar ele. Não é assim que as coisas funcionam. Principalmente para o poder de codificação ficar melhor. Quando você pega um computadorzinho mais fraco, esse aqui, por exemplo, quando eu fui buscar as informações, já mandei um contato para o Flávio e disse, Flávio, tá legal essa configuração, não entendo muito. Vamos ver aqui esse i3, esse i7, esse i5, o que você vai instalar, o que você vai usar. Então tem diferença na velocidade, aí você vê aquela cachoeirona, um waterfall enchendo e o computador decodificando uma velocidade muito maior. Então, infelizmente, não pode ter essa mania. Fala, pô, vou pegar aqui um computador mais antiguinho. Então, vamos exagerar, o 486. Vamos colocar um computador assim, de baixa capacidade para tentar usar. Então, procura um computador que roda leve, com Windows já mais atualizado. Tá? Os cabos CAT e digitais. Eu tenho aqui depois eu volto aqui. Tem uma foto mostrando aqui uma estação com uma Signalink. Um acoplador, é um 857. Achei essa foto também bem interessante. E tem aqui a sugestão do Nilson, que acho que muita gente compra o cabo do Nilson lá de São Paulo. Ele vende pelo Mercado Livre. É um kit barato, tem os cabos internacionais, os cabos, principalmente RTC, os rádios os que são vendidos na HRO, são cabos excelentes. Mas o RIB, né, do Nilson é muito bacana. Você compra lá pelo Mercado Livre, entrega direitinho. E o legal, ele vai mandar o driver, ele vai mandar um CD para você instalar no computador. Você fala assim, qual rádio você precisa? O último que eu comprei foi o 746 Pro. O 746 Pro, aí ele manda lá todo um banco de dados lá com programas para você rodar os drivers de placa de áudio, né, placa de som para você instalar. É essa que vai fazer, que vai fazer diferença. Tá tudo acertadinho no computador, os programas ele também manda. PY2KP, o Cláudio no site dele tem os programas atualizados. Você colocar PY2KP, você vai ver lá, programas, downloads, modos digitais, vai aparecer todos os programas. Tá? Vou citar eles aqui daqui a pouco. Bom, voltando. Os programas dos softwares, que eu vou mostrar depois, antenas, baixa potência, tem que regular o nível do ALC de rádio. Os caras reclamam muito, às vezes o cara tá lá do teu lado, né? Tentando
fazer um contato, aí entra um amigo, a hora que depois ficou argentino aqui, alguns deram risada, né? A gente às vezes está em 15, em 10, aí entra um argentino com uma potência muito similar aí a 1000 watts, mais ou menos. Os caras entram lá com 50 watts, aquilo distorce toda a sua capacidade de codificar, né? Às vezes não é tanta potência, gente. Às vezes é o LC, tá fora. E vira meme, né? Os americanos adoram isso aqui, ó. Olha lá, eles falam, isso aqui eu peguei naquele grupo FT8 JT65 no Facebook. Eles jogam os memes na internet para brincar, né? Low Power, QRP e ajuste o LC. O LC, isso aqui eu peguei uma antiga que mostra o nível da LC no TS590SG. Tá vendo que está abaixo aqui, ó. Esse é o parâmetro, esse risco de cima é o parâmetro. Então eu estou transmitindo aqui perto de 40 watts, devia estar aqui em 80 metros ou 160, que aí pede um pouco mais de potência, em JT65 principalmente. Ele está um pouquinho abaixo, então deixa 3, 4 tijolinhos abaixo. Se o cara estourar o nível de áudio que ele está injetando do computador para o rádio, vai subir, vai ultrapassar a barra de LC, a transmissão vai ficar corrida, aí você escuta o pessoal mandando já no free test lá assim, low power, QRP. Então tem que tomar muito cuidado com o ajuste de potência. Voltando lá. Acertar o arquivo de log, o ADIF. Quando você faz o contato, fechou, o rapaz vai te mandar 73, você recebe 73 lá, loga o contato. Você tem que guardar esse arquivo, porque depois o programa vai identificar a estação que você fechou. Deu pau no computador, você tem o ADIF para usar de novo no programa. Então, por exemplo, eu tenho 5.000 contatos. Aí eu vou clicar em cima do PP5 JD em 80. Mas eu já tenho eles. Ah, mas por que você clicou de novo? Então, o programa estava apagado, o ADIF, eu não tinha o arquivo de log. Entendeu? Poxa, então ficar clicando às vezes, né? Ali você tem um contato naquela banda já, para que fazer de novo? Muitas vezes o colega perdeu o ADIF. A dica é sempre separar nos programas de log e colocar na nuvem, no Google Drive, no OneDrive, porque quando dá pau no computador você perde tudo. Você imagina se eu tivesse ali o programa com 5.000 contatos como PU. Aí eu perdi todos os contatos. Então você tem que ter o arquivo de log, o ADIF. Aprender a trabalhar com os programas como o Log4OM e outros similares, o HRD. O programa de log é interessante, depois o LLTW para subir. Vocês perceberam que as expedições estão trabalhando bastante, já trabalhavam algumas JT65. Né? E aí, você tem isso guardado, a prova, a confirmação do contato que você vai ter depois para você mandar o seu cartão, né, de QSL, confirmar o contato. Bom, os programas mais utilizados. O pai da matéria tem lá o Whisky Serra JT-X. Ele é o programa mais legal. Né? Ele é o que tem o maior número de usuários, porque principalmente agora ele tem o domínio, ele tem o monopólio do FT8, que é o modo mais popular. Lembrando que ele tem várias estruturas, vários modos no mesmo programa, tá? Sendo o mais popular agora o FT8. Tem o do Bit Oliane, HB9 HQX. Você digita o QRZ dele, lá na página qrz.com, você vai direto para baixar o programa dele, o programa de JT65. Esse programa é o programa um dos mais antiguinhos, a interface bem antiga, as cores, as letras são bem antigas, mas ele foi muito popular, inclusive radioamadores brasileiros. Eu comecei com ele, depois eu pulei para o HB9. O HB9 tem uma estética, a interface dele é muito bonita e fácil, muito amigável. E o bacana é que ele já tinha opções para você colocar o teu log no EQSL, no HRD.net. Tá? Apareceu depois o A3TJY, o JTDX. Esse cara deu uma revolucionada em JT65, porque o programa dele tinha uma alta profundidade de codificação. Enquanto os outros chegavam ali a menos 28, nível de ruído, ele passava dos 30 com facilidade. Então você baixava o programa, atualizava a Cal3 TXT, e você tinha lá todo um plano de uma quantidade muito grande de radioamadores pelo mundo. Então às vezes ele pegava lá 3 segundos de uma transmissão, ele conseguia decodificar o cara chamando lá no Alasca em 80 metros. Revolucionou. A maior parte dos contatos de bandas como 160, 80, eu fiz ainda como PU usando o programa dele.
muito bacana. Quem me auxiliou via remoto foi o Udo, o alemão, que é um dos colaboradores na página do Facebook e que ajudam a evolução. Lá existe uma promessa, não sei quem viu essa semana, nos grupos, existe uma promessa de atualizar o programa dele com o modo FT8. Aí se prepare. Aí vai ficar máquina. O Bit foi questionado nos grupos desses aí. O Bit ele é muito ativo, o HB9 e o HTX, e perguntaram para ele. Perguntaram para ele se ele ia atualizar. Ele falou que ainda não tinha todo o contato para montar o programa para decodificar, mas ele tinha vontade. Agora o pessoal já divulgou que nas próximas atualizações talvez apareça no programa do Alex, do Alexei. Ele até falou lá, eu acompanhei a discussão, que ele não é um programador profissional e tem algum nível de complexidade que estava além dele. Estava além dele, exatamente. Então, mas ele falou que ele tem interesse sim, mas e pediu se alguém quisesse, na mesma conversa ele pediu, se alguém quisesse auxiliar, né? E é legal, porque você tem, é o gosto, cada programa tem uma característica diferente, mas lembrando, para o modo mais atual, o programa que vocês devem correr atrás é esse aqui, o primeiro. Você colocar lá Whisky Serra JTX, você vai direto para a página do Joey Taylor em Princeton e você faz o download. E tem toda uma série de programas de suporte, links para se você tiver dúvida, né, para chats lá com dúvidas, com esclarecimentos. Tá? Outra coisa, auxiliares. O TeamViewer é bacana, porque você pode deixar a estação e operar remotamente, como eu fazia com meu pai, a Camada, minha mãe. O TeamViewer é legal. E o TeamViewer é muito bacana. Essa semana que a gente fez uma atividade lá na Unicamp, até o Cláudio estava presente, uma palestra muito parecida com essa, o número de participantes também bem legal. Eu ajudei vários com o TeamViewer. O PY4 Vitor Eco, ele é de Santa Rita, Minas Gerais, ele está adorando. Então ele deixa a estação, remotamente vai para, acho que Poços de Caldas e Campinas e fica operando. Só para ele tomar cuidado, né? A gente tem todas as orientações por causa de chuva, você deixar ligado lá, você não tem que sair correndo para desligar o cabo, tem alguém lá próximo para desconectar. Se não tiver algo para desconectar remotamente, né, você pode, ele no caso opera com 7600, imagina perder um rádio desse aí, né? Tomar um raio, rezar, né? Mas na época de estação seca é muito bacana, pra gente lá é legal, aqui Santa Catarina já é outra situação climática, né, meteorológica. O JT Alert, ele é um programa que trabalha junto com os outros. Você tem uma janelinha que mostra todos os contatos e você consegue configurar. Por exemplo, um estado muito caçado nos Estados Unidos, que eu demorei anos para conseguir, e fiz em FT8, que é a Dakota do Norte, você pode deixar programado lá. Deixa o rádio ligado, vai para a cozinha, está fazendo alguma coisa, você deixa o JT Alert ligado, ele vai te alertar quando uma estação de norte da Dakota chamar. Aí você sai correndo, larga as panelas, larga a louça e vai e fecha o contato com o cara. Então o JT Alert é para isso. Mas ele faz toda a subida para os programas de log, ele comunica com o SQLite do Log4m, com o Radio Deluxe, é muito bacana. E você já vê lá os contatos que você já tem, aparece lá P4, os contatos que você já tem, então você não vai clicar no contato repetido como eu falei. Tá? O TimeSync, eu até liguei agora há pouco o computador e já sincronizei o horário do Windows. Todo mundo tem lá, está trabalhando com bit 0, virou, nesse caso aqui, os 12, 13, 42 e 21, 22, está todo mundo igual. Você tem que estar sincronizado com o horário mundial. É UTC, o programinha você clica em cima lá na configuração, ele já faz o update e ele deixa automático, ele vai sincronizando o horário. Que realmente ele vai atrasando, você vai, bateria, deixa o computador desligado, as baterias, ele vai dando um atraso. Então você tem que estar utilizando o TimeSync também, tem vários. Você colocou TimeSync, aparece uma porrada de programas. Depois eu mostro o que eu estou usando aí. Tá? Bom, seguindo. Como que é, vou falar um pouco do protocolo, como é que é a transmissão. Primeiro o cara vai fazer o CQ, ele promove, no caso do JT65, tá, que está aparecendo aqui, ele aparece a transmissão nesses iscos aqui. Olha a quantidade de estações que tem aqui. Aqui é o argentino. Aqui é o Flávio. Não, eu tô brincando, Flávio. Cadê o Flávio? Vai me xingar lá. Então aqui a quantidade muito grande de estações visuais aqui. 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9, passou de 15 ali, fácil. Tá? Numa largura que tá ali muito estreita, é muita gente chamando junto. Mas você não vai chamar em cima do teu amiguinho, né? A ética, a tal da ética aqui, né? Você não vai colocar para transmitir aqui em cima desse coleguinha aqui, né? Poxa. Não, ele transmitiu no minuto par, você transmite do lado dele ali em cima dele, sujando todo a transmissão dele, jogando lá um CQ em cima dele. Não, vai, tem espaço para todo mundo, né? Então vai um pouquinho para um lado, muda o minuto, espera, vê o que está acontecendo, né? Os protocolos, então você faz o CQ, você vai mandar o DB, o RDB e o 73, está pronto. No caso do FT8, 12 segundos para 15, tá? Cada transmissão, vai 12 segundos, você transmitiu o seu CQ, CQ PY2 GTA. Aí você já manda o localizador, manda o sinal, caso você dá o 599, aqui o DB, o RDB e o 73. Acabou. Manda o 73, porque senão você vai pegar lá um cara que é extremamente ético, um japonês, ele vai mandar 3, 4 vezes 73 para você. Porque ele quer saber se você pegou o mesmo contato. Você pode ver que tem muita gente que mandou um 73 lá e tem muita gente que entra lá e confirma. Você recebeu mesmo? Ele manda o 73 de novo. Aí você manda o 73, você percebe que os caras saem do CQ. Se ele está mandando de novo o 73, ele está querendo confirmar com você se você logou. Se você confirmou o contato. Então tem gente que quer ser rapidinho e acaba passando por cima, né, desse protocolo. Bom, isso aqui é interessante. Um rapaz me bloqueou no Rio de Janeiro, eu estava chamando CQ. E ele falou que eu não contestava ele em 15 metros. Eu postei uma coisa no Facebook, uma das páginas. E aí ele falou, esse cara eu não lembro o indicativo dele. E ele falou, esse cara não fecha com ninguém. Mas na verdade, eu estava fazendo CQDX. Eu não queria fechar com o Rio de Janeiro. Olha o exemplo de uma das lendas aqui de Nebraska. Olha aí. Ele está fazendo CQ Nova Zelândia, certo? ZL, mas Zona Leste, viu, Klaus? São Paulo, Corinthians, Itaquera. CQ, ZL e manda o indicativo dele, certo? Ele fez 2 CQs Zulu Lima. Olha quem respondeu. O Kilo Mike 4 BLG. Olha o que ele fala. Pessoal, dá uma olhada. Uma estação da Nova Zelândia respondendo meu CQ. Aí o cara fala, boy, eu tô chamando a Nova Zelândia. Não estou chamando aquele Mike 4 que é Flórida, né? Deve ser South Carolina, aquele pedaço de cá do sudeste dos Estados Unidos. O cara, então você está chamando o CQ, você está chamando o CQ DX, você está chamando uma estação de fora. Então às vezes o cara tem que entender, né, que você está ali. Aí o cara vai lá e clica em cima de você e às vezes é um radioamador amigo brasileiro chamando. Mas tem o protocolo, tem que respeitar. Os caras estão chamando CQ é geral. CQ DX, como está lá anteriormente, ele está chamando internacional. Se ele coloca CQ OC, ele está chamando Oceania. Então a estação da Europa não vai, pela ética, pelo protocolo, ele não vai responder. Porque ele está caçando alguma estação da Oceania. Muita gente coloca lá CQND, CQ Norte Dakota. Pessoal caçando a Dakota do Norte, que é muito difícil, né? Para completar lá o diplominha, os 50 estados americanos, né, que a gente demora tanto, né? Vai bem. A hora que chega lá no QRZ, né, ela não tem, né? Chega no LTW, você tenta confirmar e não vai. Aí você olha e fala, o que tem na Norte Dakota? Você abre o zoom lá, você vê uma estrada cortando leste-oeste, o resto, nada, né? Poucos radioamadores. E com o FT8 começou a aparecer bastante gente de lá, isso é interessante. Bom, vamos continuar aqui. SCAD, olha que legal. Uma estação VK, o senhor Stuart Birkin, falando que conseguiu, ele recebeu o contato do Rolf PY1RO, mandou para ele, vamos marcar um contato em JT? Vamos. Apontou a antena e numa noite eu consegui decodificar às 9h30 com o PY1RO. Apareceu no screen dele aqui, ó, a 9h42, conseguiu fazer o contato. E olha lá, 20 watts em 40 metros. Tá com uma alta potência. Você pegar uma antena boa. No caso, por exemplo, eu uso uma IAG aqui do Pedrinho, né? Do
seu Pedro, que é o... Qual é o nome dele? O filho dele, o Edinho. O Edinho, né? Vim aqui, conversei com o seu Pedro, tudo, e com o Edinho. Vamos lá tomando um café. Levei a antena dele. É uma antena que está a 25 metros de altura e com esse rádio aqui, o Flex 1500, que são 5 watts, ela faz Nova Zelândia, faz tudo. Você não precisa de muita coisa. Agora, você tem uma antena um pouco mais limitada, você trabalha com um pouquinho mais de potência. Ele está falando aqui de 20 watts. Né? 20 watts para FT e para JT65 já é QRO. Né? É lógico que as bandas mais baixas perdem mais potência. Então isso é legal. Eu peguei esse depoimento para a gente ter uma ideia desse schedule. Né? Aquilo que falávamos logo no começo. A diferença dos modos. Né? O primeiro filho, o filho mais novo. Eu sou filho mais novo. O filho mais novo é o queridinho. Né? Então, olha o que acontece. Aqui é o JT Alert mostrando quem estava na banda naquele momento. Então eu peguei aqui, é o dia 4 de outubro. Ele mostra aqui, ó, 4 de outubro, 14h38 UTC. A coluninha verde clarinha, que é essa aqui a primeira, ó, é o JT65. JT9 é essa rosinha aqui. E aqui o FT8. Então veja a quantidade de estações em 20 metros. Ó. 88, 3. Coitado, esse aqui é o adotivo. Tadinho dele. O JT9. Brincadeira, pelo amor de Deus, gente. Agora o filho mais novo aqui, olha lá. Olha aí, aqui, ó. Filho mais novo. 343, 489. A mesma coisa acontece aqui, ó. 17 metros, 15 metros. Então muita gente migrou, porque não tinha aquele saco para aguentar o tempo de transmissão do JT65, 48 segundos. Esse aqui trabalha, o FT8 trabalha, como eu falei, com 12 segundos, muito mais rápido. Só que ele te prende para o computador. O que eu gosto do JT65, eu deixo um rádio fazendo o JT65 em 20 metros, outro fazendo em 40 metros e fico aqui na repetidora, fico fazendo fonia aqui no meio. Agora, tento fazer isso com o FT8. Você tem que ser rei do gatilho. Para você, né? Porque é pouco tempo para você identificar. O outro não, fica lá a musiquinha do gás, tocando durante 48 segundos, aí você vê, clica em cima, escova o dente, veste algum do trabalho, você fez 10 contatos, são poucos, né? Até o Marcelo Pereira falou assim, quanto tempo você demorou para você ter ideia? Quanto tempo você atingiu lá? Mais de 5 mil contatos, JT65? Eu falei, não tenho ideia. A gente apostava até, ó, vamos chegar em 1000. Aí nós paramos de contar. Dentro do grupo. Paramos de contar. Ó, tá me cobrando horário. Vamos lá, vamos seguir aqui. Então, para você ver a diferença entre os modos. Né? Programa bacana para você monitorar potência, para você analisar a tua antena. O PSK Report. Você entra, está trabalhando com 5 watts, com uma antena bacana, aponta lá para o nordeste dos Estados Unidos, no período do Gray Line, está escurecendo. Agora a linha está bem invertida, né? Porque é primavera para a gente. E outono, eles estão caminhando para o inverno, a gente para o verão. E você consegue ver lá que com 5 watts, 10 watts, você está conseguindo ser decodificado. Isso é um fluxo, né, de pessoas que se comunicam. Eu peguei 2 imagens, outra aqui, mostrando que o Brasil tem muito. Isso ajudou muito o pessoal, principalmente os PUs, né, aumentaram o número de pessoas pedindo para usar o burô da Labre, os PUs. Isso é interessante, né? Bom, aqui tem um plano de codificação que eu peguei de um americano, um NQ6F, mostrando o trabalho dele aqui. Essa cor acho que é a banda de 15, né? Essa corzinha aqui, cada mapinha mostra uma corzinha. Essa aqui acho que é 15 metros. Mostrando o trabalho dele no planeta aqui. Ele colocou aqui até 8 horas ó, de trabalho, 9 horas, mostrando quem decodificou ele pelo mundo. Então você aponta a antena para a Austrália, você vê quem está decodificando. Isso é legal porque você consegue chamar a pessoa. Sei lá, VK3 Pop, que é muito comum, né? Você coloca VK3 Pop e ele tá lá. Você tá vendo que ele tá lá porque ele decodificou você. Mas ele não tá chamando. Então ele tá lá assistindo novela, o computador tá ligado. Você chamou ele, o JT Alert dele vai apitar, você fecha o contato com ele. Tá precisando de Austrália, você consegue fechar o contato com ele. Bom, olha aqui a estação. Olha isso aqui. Então, o cara vai lá, leva uma antena igual a do Flávio e igual a do Hugo. É uma Atas, né? Cadê o Hugão? Atas 120, não é? O Hugo tava aí. É uma antena, colocou ali na sacada do hotel e tá operando. Olha que beleza. A mulher não briga com vocês. Só não me deixa a porta de áudio ativada, porque ela... Tem um amigo nosso lá que ele apanha da mulher direto. Rádio na sala, aí ele começa a transmitir, fica aquela barulheira.
Você tem noção? Não dá. Mas agora se tiver tudo silencioso, aí, dá até para namorar depois. Ela vai tomar banho e fica fazendo contatinho, né, Cláudia? Ela até beijoelha, tá vendo? Eu tô vendo aqui. Eu tô dando palestra, mas tô vendo aqui. Ela dando risada lá. Trouxe o rádio, não? Olha lá. Veio de São Paulo, pegou o avião, trouxe o rádio e vai operar Florianópolis, né? Algumas estações bem recorrentes. Olha que bacana esse cara aqui, ó. Esse aqui, eu tenho... Esse é legal você repetir. Quantos grids eu já tenho ele? Não sei. Mais ou menos uns 20. Que hora ele está no Atlântico, hora ele está no Pacífico, hora ele está no Canal do Panamá. É uma estação ucraniana que opera um navio cargueiro. Está sempre, é muito ativo. Aí você entra no programinha do celular, digita o grid dele. Aí ele está na costa das Filipinas. Aí a hora ele está aqui perto do Cabo das Tormentas, aqui o Cabo da Boa Esperança, na África do Sul, Cape Town. Viajando pelo mundo inteiro. Esse é legal. Esse aqui eu quero o cartão dele. E é legal se ele pagasse todos os grids, né? Que ele viaja o mundo inteiro e transmitindo. Essa é a foto do QRZ dele, tá, gente? Peguei lá. É o cartão dele, provavelmente a capa do cartão dele. Esse aqui eu admiro muito, tenho ele como amigo no Facebook, ele tem várias antenas, roda vários computadores, ele está ativo em várias bandas ao mesmo tempo. Tá? É o Trunch, o Pascal, ele é... Eu até fico tímido que ele entra no meu Facebook, eu faço um contato, ele escreve lá, a lenda do JT, a lenda do FT8, eu falo, meu, ele deve ter no mínimo uns 30 mil contatos aí. Tá? Nesses modos novos, né? Eu acho ele um dos maiores operadores. Outra estação muito recorrente, olha que legal. Todo mundo, né, fez fonia, mas estava lá fazendo o quê? JT e FT8. Todo mundo fez o carro. Agora eu fiz em 30 metros, consegui fazer a japonesa. Entrei no QRZ, aí eu babei, entrei no site. A quantidade de antenas que eles têm, né, à disposição. Os japoneses, até na picanha, eles são insuperáveis. Descobri ontem. Um japonês gaúcho ali, que pelo amor de Deus. Olha aí outro. Aí, Christmas Island, né? Austrália, o Cliff. Vê a estação dele lá, ele posta foto, aí coloca lá uma dipolinho, amarrado nas árvores e ó, fazendo contato. Cartão maravilhoso, né? O cartão dele. Certo? Bom, eu vou mostrar para vocês apenas, para quem não conhece, como é, quem está ativo, o Rodrigo montou a antena. Vou deixar aqui o contato, tá bom? Tem aí, pode entrar no meu QRZ também, tem lá o e-mail, o WhatsApp. Se eu demorar, às vezes estou dando aula de manhã, sou professor de geografia, mas à tarde eu estou em casa, aí eu ajudo. Falo, estou com tal rádio, aí fala, ó, pega esse programa, instala, eu vou ajudar, entro remotamente para ajudar vocês. Eu fico contente, né? Porque aí é mais gente utilizando, então pode fotografar aí e botar para rodar. E que só vou mostrar só a tela de transmissão para quem não conhece. João Alberto, se ele tem alguma dúvida. Roberto? João Alberto, vê se ele tem alguma dúvida. Fala, dormindo. Fala, coitado dele, rapaz. Olha, já pegou no flagrante lá, ainda lá. Bom, deixa eu abrir o programa para vocês verem aqui. Então tá aqui eu deixei 15 metros, né, Fábio? 15 metros. A tela do Flex e aqui o programa. Pra gente ver quem tá por aí. Olha lá, tem bastante. Tem Itália, olha, Sicília. Não tá na tela? Vou ter que minimizar a tela, né? Essa aqui. Fechar a apresentação. Foi? Não. Aí, apareceu. Então aí tem as estações chamando, toda aquela sequência de protocolo que eu falei para vocês, ó, CQ, DB, RR, você logo contato. Aí tem as estações chamando, vamos ver quem está aqui, ó, CQDX, é um Itália Tango 9, DKX, Sicília. Tem o pessoal caçando aqui, tá ativo, muito ativo, San Andreas, 5K 0 Tango. San Andreas, está tendo a expedição. A expedição do Burundi foi muito ativa. Então eles substituíram, pode ver que muita gente está substituindo o PSK e o RTTY pelo FT8. Então o Burundi foi realmente, eu acho, na minha opinião, a que fez diferença. Acho que para nós principalmente, né, mas muitos amigos, o Trunch mesmo, lá, o Pascal, o espanhol, ele fez o contato com o pessoal lá no Butão, né? Alpha 5 Alpha, que também estava muito ativo em FT8. Tá? Não vou conseguir tirar o som daqui. Mas aí tu vem aqui, clica em CQ, ativa, ele vai entrar no modo de transmissão.
Tá esperando virar 1 minuto. Aqui a barra, ó, mostrando os 12 segundos. A hora que virar aqui, ele vai começar a dar o TX. Já vai transmitir. Olha lá. CQ. PY2 GTA tá como GG66, tá como cabriúva, meu localizador. Aqui é GG? 52. Então eu teria que mudar aqui. Aí ele transmite aquele conjunto de riscos que aparece a estação transmitindo. Parece o horário, é que a antena está aqui atrás, né? Não sei como é que está o norte aqui, tem muita Europa. Aí acabou não pegando ninguém. Mas aí aparece o risco na sequência. Aí você vai fazer toda aquela sequência que eu te falei. Manda o BB, manda o 73, fechou o contato. Então, praticamente 45 segundos, o outro era 48, só para você dar um CQ. A diferença de um para o outro, é a rapidez. Uma pergunta, pessoal? Como é que é o dar o CQ clicar? Você clica aqui, você clica, automaticamente o computador já transmite o seu CQ PY2 GTA. Aí ele manda 12 segundos. A estação vai responder e vai mandar o sinal. Aí você aparece a mensagem ali no... aparece aqui, muda a cor. E tem uma sequência automática, esse programa ele usa um sequencial automático, e aí você clicou a primeira vez, ele faz todo o trabalho sozinho. Ele manda o sinal, manda o 73, loga. Qual o programinha de sincronização? O Sync, ele aparece aqui, ó. Tá bem aqui embaixo, deixa eu ver se consigo abrir ele direto. Ó, é o Network Time. Network Time, ele faz todo o trabalho automático. Se você quiser dar... É bom, né? Você ligou o computador, ficou um tempo sem ligar o computador, você abre, automaticamente ele vai atualizar. Mas antes de abrir o programa que faz a transmissão, você dá Update Now, ele já vai sincronizar o horário. Como é que fica quando é uma expedição que eu não tenho acesso à internet, fazer sincronismo? Tá, esse sincronismo, se você conseguir, você tem duas opções. A gente trabalhou nessa situação, de ter que viajar para algum lugar, acho que foi para Ilha Comprida, que é uma ilha do litoral sul, mas a parte sul não tem internet. E a gente estava ativando de lá. Então o que eu fiz? Eu estava com um GPS e eu sincronizei o meu relógio. O relógio estava certinho. Aí fui no Windows e fui no manual. Eu não tinha. Ela vai dar um atraso mesmo. A gente teve a viagem, eu tive que acertar manualmente. Agora, você não precisa da internet. Você está usando o rádio mesmo. Pode ligar o GPS no computador também. Exatamente. O GPS é legal. Oi. Eu tenho 2 computadores lá, talvez foi só comigo. Eu estou usando o WSJT, o XRC3. Se não sincronizar, ele não decodifica nada. Pelo menos lá em casa, não decodificou nada. Tem que estar certinho. Você começa a ter muito atraso, você pode ver que é horário. O 65, o JT65 também era assim. Tu vê todo o barramento ali, bonitinho, mas não é como se não existisse. Aí tu sincroniza, aí sim. Aí começa a receber. Aí começa a decodificar ali. Sim. Mais alguma dúvida, pessoal? A gente tem um tempo muito curto, né? Oi, Ciro. O programa do HB9 lá do Suíço não precisa sincronizar. Ele tem opções de sync time mesmo. Faz escuta, calcula isso. Adjust time, ADT lá ele ajusta. E esse novo, como ele falou ali, eu também tive problema lá. Pô, o dia todo lá escutando e não decodificava nada. Aí você acertou o reloginho. Bacana. Bom, gente, agradeço. Deixa eu parar o TX aqui, que não conseguimos, só fiz a demonstração. Olha lá, ó, a Espanha chamando. CQ Eco Alpha 5 Oscar Lima chamando. Aqui, ó, ela aparece aqui nesse lilás aqui. A estação que eu não tenho está nessa cor aqui. Apesar que eu configurei, esse computador eu configurei agora. Eu estava usando ele em Zulu 2 Zulu, que é a ativação da consciência negra que a gente está fazendo no mês todo de novembro agora. Ativação especial. Então eu estava usando esse computador para fazer os contatos. Ok? Então agradeço vocês aí. Ike, cadê o Ike? Que ia falar alguma coisa? Esse computador está sem o JT Alert. Tá? Porque eu estava só exportando a diff direto para o Trevisan da ativação. O outro computador principal eu já deixo ele configurado. Eu deixo esse rádio na direita, como eu falei, o radinho QRP, e o outro é o 7300 ligado no outro computador. Os dois computadores rodando ao mesmo tempo e eu fico fazendo foninha em 80, fico nas repetidoras. Então isso é legal. Você pode fazer outras coisas e está fazendo DX. Deixa o computador silenciado, você está fazendo contato. Tem uma boa opção para vocês aí. Quer expandir mais? Que às vezes o cara fala, não, o cara gastou uma puta grana lá e tá só na repetidora. O rádio amador ele tem que ser muito amplo, né? Então é uma opção bacana.
Tem um amigo nosso, o Benê, ele foi resistente também. Na hora que ele fez a primeira vez, se apaixonou, né? O Pera fala que, o Marcelo Pera, o Y2AE, o Pera fala assim, João, esse FT8 é do demônio. Eu tava lá transmitindo, a Gisele falou, você não vai tomar banho? Eu não dei conta. Você não vai jantar? A hora que eu vi já era 2 da manhã. Entendeu? E ele é um cara que é um baita deixista, ele adora CW, ele adora fonia, né? E é um resistente também. A hora que ele entrou, agora foi a coisa do capeta. Mickey, por favor. Qual a sequência agora? Pode falar aí, pessoal. Você vai sortear aquele kit de cerveja agora? Uma fera, showman, professor de cursinho, de colégio e tal, detonando.